Eu e você podemos ter várias coisas em comum, mas sem nem te conhecer, tem uma que eu posso afirmar com certeza. Eu e você temos as mesmas 24 horas no nosso dia. E é por isso que nesse vídeo hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu faço para dar conta de tudo que eu tenho que fazer nas 24 horas do dia. Oi gente, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Joana e aqui é o nosso espaço, onde a gente vai falar sobre hábitos, metas, performance e tudo aquilo que pode ajudar você a alcançar seus melhores resultados. Então se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com seus amigos para também ajudar eles a terem melhores resultados. Eu escuto de muita gente assim, não é possível que você faz tanta coisa no seu dia. Não, não é possível. Você não dorme, ou você não trabalha, ou você não faz isso, ou você não faz aquilo, ou você tem alguém para te ajudar. E obviamente, cada um de nós tem uma realidade, tem uma rotina, tem uma prioridade. Isso vai ser diferente para cada um de nós. Por exemplo, eu não tenho filhos. Tenho certeza que se você tem filhos em casa, a sua rotina é totalmente diferente. Mostrar para vocês que nessas 24 horas do dia, a gente planejar bem e montar o nosso dia em blocos de horas, a gente consegue fazer tudo aquilo que a gente planejou e ter muito mais resultado. Eu hoje encontrei para mim uma fórmula que funciona assim. Eu priorizo meu dia hoje em 8 blocos de atividades, que eu acredito que são categorias que funcionem para todo mundo. Você pode ter uma especificidade, uma necessidade muito particular que você precisa talvez encaixar uma nova categoria, ou alguma dessas não faça tanto sentido para você colocar como um bloco de horas. Mas essas são 8 categorias que eu tento fazer no meu dia, todos os dias, para poder alcançar os meus projetos e sentir que o meu dia fluiu e eu consegui atingir tudo aquilo que eu planejei. E eu queria pedir para vocês também não levarem à risca a quantidade de horas que eu vou colocar para cada uma delas. Novamente, cada um tem uma necessidade, então pode ser que para você seja um pouco a mais, um pouco a menos de horas para fazer aquela categoria. Eu vou dar aqui exemplos de médias que funcionam para a minha realidade hoje, mas fica para você poder ajustar para mais ou para menos horas de acordo com a sua realidade. A ideia aqui é que você pegue o conceito das categorias, como dividir as 24 horas em cada uma delas. Então não se prendam quando eu falar 7 horas, tem que ser 7 horas para o seu dia. Adapte e teste a sua realidade. Muitas vezes o que você vai encontrar é que você está gastando muito tempo fazendo uma coisa que você poderia estar gastando menos tempo, otimizando ela, ou alguma coisa que você está gastando menos tempo e você deveria estar gastando mais tempo para ter melhores resultados em outras áreas. Papel e caneta na mão para anotar as categorias que eu elenquei como sendo primordiais para todo mundo, e eu sugiro que a quantidade de horas você faça como exercício para implementá-la no seu dia. E teste, coloque em prática, veja depois se você precisa de mais, menos. O importante é que você comece a fazer, você vá testando, e eu prometo a vocês, vai chegar uma hora que vai ficar tão automático que você vai ver como a construção da rotina na sua vida vai ficando muito mais fácil para ter melhores resultados. A primeira categoria que eu dou muito valor no meu dia a dia, mas eu sei que tem muita gente que subestima, é o sono. Eu nunca fui aquela pessoa que consegue ficar 3 noites sem dormir ou virar a noite pelo dia e render bem. Para mim, ter um sono de qualidade é o que garante que eu consiga fazer tudo que eu preciso no dia seguinte. Aqui, como eu falei, a quantidade de horas vai variar muito de pessoa para pessoa. Uma coisa eu digo para vocês, se você é um adulto entre 20 e 50 anos e você está gastando mais de 9 horas do seu dia dormindo, essa é uma primeira reflexão que você tem que fazer. Sono, eu sei que é muito particular. Tem gente que tem mais facilidade e menos facilidade. Isso é uma outra coisa que vale investigar para você ter uma melhor rotina no seu dia a dia. Na minha realidade hoje, o que funciona bem para mim, para que eu esteja disposta no dia seguinte, é dormir algo entre 6 e 7 horas por noite. E aí, gente, não levem à risca um número. Tem dias que eu vou dormir 6, tem dia que eu vou dormir 7, tem dia que eu vou dormir 8. E é importante aqui na média dos números vocês entenderem como se fosse um dia útil. Uma das categorias que a gente vai falar é trabalho. E no final de semana, a maioria das vezes você não vai ter trabalho. Então é importante você ajustar a quantidade de horas, mas sempre pensando nas categorias para poder caber tudo no seu dia. E sono é algo que a gente pode fazer um capítulo à parte só para falar sobre o sono, como que ele impacta o nosso dia a dia, que a gente consiga fazer tudo o que a gente precisa fazer. Então talvez essa seja a categoria que você precisa investigar, entender um pouco mais para você ter um sono de qualidade e conseguir ajustar as suas horas para ter uma melhor performance. A segunda categoria, como eu dei um spoiler anteriormente, é trabalho. Então, se você tem um modelo de trabalho padrão, CLT, normalmente você vai ter 8 horas de trabalho. Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo do seu modelo, por isso é importante você ajustar para a sua realidade. Então essa é um pouco mais fácil, porque você já sabe mais ou menos quanto que você gasta ali, ou se você não tem um padrão de horas definido, ajuste e coloque isso como meta. Muitas vezes a pessoa que tem um trabalho livre, ela não consegue ter produtividade porque ela não coloca uma janela de horas para fazer o trabalho durante o dia. Ou quando ela vai ver, ela não fez o que deveria ou ela gastou muito mais tempo do que ela poderia ter aproveitado naquele dia.
Então é importante você mensurar e colocar uma meta de horas por dia para o seu trabalho. Pode ser que você tenha mais de um trabalho. Então eu tenho um trabalho formal hoje que me exige algumas horas por dia, mas eu agora também tenho produção de conteúdo como um trabalho. Então eu também coloco nessa conta o canal, a produção de vídeo, a produção de conteúdo, a edição de vídeo, a criação de postagem. Então, tudo isso entra na conta de como eu aloco as horas do meu dia. É importante você colocar na caixinha trabalho tudo aquilo que engloba o seu trabalho, seja um, seja dois, seja CLT, seja PJ. Mas é importante você colocar nesse bloco de horas para que você saiba quantas horas do seu dia você está gastando para o trabalho. Poder identificar, eventualmente, potencial para melhorar, para reduzir horas, para automatizar algumas tarefas. Então, o primeiro passo é sempre colocar em categorias, para depois você ver oportunidades de reduzir ou aumentar o tempo que você precisa para fazer aquela categoria. A terceira categoria é exercício físico. Vocês vão me ver aqui sempre bater nessa tecla. Exercício físico é um hábito angular, eu já falei sobre isso nesse vídeo, eu vou deixar linkado aqui. Então, colocar 1 hora, que foi o número que eu coloquei para o seu dia, é muito importante. E aí a importância de você testar. Se você está sedentário há muitos anos, talvez começar com 30 minutos todo dia já seja um baita ganho até você chegar numa hora, que é uma janela muito boa para você fazer diariamente de exercício físico. Então, se você programa já essa 1 hora no seu dia, você sabe que não tem escapatório. Você já tem aquela 1 hora programada dentro das suas 24 horas para fazer atividade física. Então, aquela velha desculpa de que eu não tenho tempo para me exercitar, pode ser sanada se você ajustar como você está fazendo a alocação de horas no seu dia. A quarta categoria, que também está no vídeo de hábitos angulares, é algo que é importante você fazer todo dia para puxar outros hábitos para sua vida. Aqui eu coloquei estudo/leitura, que pode ser ler um livro ou pode ser estudar uma determinada coisa. Aqui é a importância da construção do hábito de sentar, abrir um livro ou uma apostila ou um material impresso e fazer contato com o hábito da leitura escrita todos os dias, por pelo menos 1 hora do seu dia. E uma outra coisa que as pessoas falham muito em executar as tarefas ao longo do dia porque elas não se preparam para coisas que elas já sabem que vai acontecer. Uma coisa que leva muito para que as pessoas falhem no dia a dia é não contar com horas que você sabe que vão acontecer no seu dia de coisas que já estão previstas desde o início. Por isso que a quinta categoria que eu coloco é deslocamento. E entenda por deslocamento se você tiver que ir fisicamente para o seu trabalho, se você tiver que ir para a academia, se você tiver que se deslocar em algum momento do seu dia para estar em algum outro espaço físico. Então, a categoria deslocamento entra tudo no seu dia que você precisa se mover ou se locomover entre lugares e não estar sempre no mesmo espaço físico. E aí eu vou trazer para vocês o que já foi a minha realidade e o que é a minha realidade hoje para vocês entenderem como esse tempo pode variar. Mas é importante que você tenha ele previsto na sua janela de tempo dentro do dia que você tem que cumprir. Eu já tive um trabalho em que eu gastava 4 horas do meu dia me deslocando só do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Então é importante você considerar que você já tem essas 4 horas perdidas. Eu gosto sempre de dizer que não é perdida. Talvez você possa usar essa hora de deslocamento para ler ou para estudar. Não vale colocar no deslocamento sono. Eu considero colocar no deslocamento leitura, estudo, às vezes algum trabalho que você consiga fazer ali no tempo de deslocamento vale também. Mas por isso é importante você prever o deslocamento e otimizar o deslocamento se você puder. Seja fazendo uma outra atividade no meio do caminho, se você conseguir, obviamente, se você não estiver dirigindo, você consiga fazer uma outra atividade para otimizar esse seu tempo perdido, mas que faz parte do seu dia. Então eu já vivi essa realidade de gastar 4 horas do meu dia só para me deslocar casa-trabalho, trabalho-casa, e hoje o meu deslocamento não é mais para o trabalho. O meu trabalho é 100% home office, eu não preciso mais me deslocar, mas eu tenho deslocamentos ao longo do meu dia. Eu preciso ir, às vezes, até a academia ou até o box do CrossFit. Então, às vezes, eu tenho que me deslocar para ir até algum local fazer alguma dessas atividades no meu dia. Então, eu coloquei ali, em média, 2 horas do dia em deslocamento. Uma outra coisa básica que todo mundo faz diariamente, mas que quase ninguém coloca na conta, é comer. Então, aqui eu coloquei, em média, 2 horas por dia para que você sente e faça essas refeições. Então, pensando aí num almoço e num jantar que você sente, de fato, desfrute dessa refeição. A importância da pausa e de se alimentar corretamente também faz com que você tenha sucesso em outros hábitos da sua vida. A sétima categoria foi algo que eu aprendi a colocar no meu dia, eu confesso que não era algo natural para mim. Pensar em fazer isso, eu tenho programado sempre no meu dia um espaço de lazer. É muito particular o que você vai chamar de lazer, seja assistir um filme, maratonar uma série, ficar um momento escutando música. Lazer pode ser também um livro que você vai sentar e ler, mas não mata a meta de 1 hora de leitura. Lazer pode ser um momento que você vai sair com seu marido para jantar, com a sua esposa, para você ficar com seus amigos. Mas a importância de você ter no seu dia 2 horas em que você considera lazer. Aquele momento prazeroso que você não está pensando em nada, não é uma obrigação no seu dia de ter que estar produzindo alguma coisa, de ter que fazer alguma coisa com foco em resultado. Você está ali desfrutando de alguma coisa que vai te trazer benefícios de risada, de felicidade, de pensamentos positivos. Então, ter um momento ali
de pausa no seu dia para que você dê conta de fazer tudo o resto que você tem que fazer. Então, eu programo sempre no meu dia ter aproximadamente 2 horas. Você assiste série, dá pra você assistir tranquilamente 2 episódios. Se você gosta de filme, dá pra você assistir aí um filme por dia, se você pensar em 2 horas de lazer todos os dias. Obviamente, no final de semana dá para aumentar esse tempo de lazer, que é super merecido, e já que você não vai ter tantas horas de trabalho, então dá para compensar essa balança de acordo com o dia da semana. E a última categoria que eu gosto muito de colocar no meu dia, e que ela garante o sucesso de todas as outras, é ter 1 hora do meu dia para planejamento ou organização. Sabe aquela frase que diz, e tem gente que muda aí a quantidade de horas, os minutos, mas eu vou usar assim. Se eu tivesse 9 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o machado. É exatamente isso. Então, eu coloco 1 hora do meu dia, todos os dias, não importa se é sábado, se é domingo, se é feriado, se é dia útil, para planejar e organizar, seja o meu dia, seja a minha casa, seja as tarefas que eu tenho que fazer. Então, eu gasto todo dia, e não necessariamente precisa ser 1 hora inteira. 15 minutos aqui, daqui a pouco 20 minutos, meia hora, mas no total do dia eu penso sempre em gastar 1 hora do meu dia planejando o que eu estou fazendo naquele dia, o que eu vou fazer no próximo dia, ou jogando uma tarefa para o futuro que eu tenho que fazer. Mas isso garante que eu esteja sempre organizada e planejada para as coisas que eu tenho que fazer e que eu nunca esqueça nada. Então, 1 hora do meu dia, pelo menos, eu gasto em planejamento e organização. Seja colocando coisas no meu calendário, tirando coisas do meu calendário, criando listas de coisas que eu tenho que fazer, mas isso garante que eu esteja sempre planejada e organizada e não correndo atrás do tempo, tendo que fazer tudo ao mesmo tempo agora e atrasada e esquecendo dos meus compromissos. Então é o planejamento e a organização que eu faço todos os dias que garantem que as minhas tarefas estejam sempre ali planejadas e alinhadas com os objetivos que eu tenho diariamente a cumprir. São essas categorias que eu estruturo o meu dia hoje, obviamente variando para mais ou para menos a quantidade de horas que eu aloco para cada uma delas. Mas o importante é você saber quantas horas do seu dia você gasta para cada uma dessas categorias, ou se você tem outras categorias para incluir, ou se alguma dessas que eu falei não faz sentido para você. Coloque no seu dia o que é prioridade e o que você está gastando o tempo hoje, para você saber onde está o gargalo que você pode melhorar no seu dia e o que é aquela tarefa que está roubando o seu tempo, que não precisava estar roubando o seu tempo, ou que você pode otimizar um tempo que você considera perdido fazendo uma coisa que te dê prazer. O período da minha vida que eu mais li foi o tempo que eu gastei essas 4 horas por dia de deslocamento. Já que era uma coisa que eu não controlava, eu precisava gastar essas 4 horas para chegar no meu trabalho e para chegar na minha casa, eu aproveitava o máximo desse tempo, lendo, estudando, vendo série, mas tornando desse tempo um tempo produtivo. Então eu espero que você tenha pego o papel e caneta, que você tenha anotado as categorias e que você saia desse vídeo fazendo esse exercício para você. Coloque as horas do seu dia que você gasta para cada uma dessas categorias. E tenta dividir o seu dia assim. Te garanto que você vai ter muito mais organização e que você vai conseguir realizar muito mais coisas. Me conta aqui embaixo os insights que você teve nesse vídeo e o que você vai fazer diferente para as horas do seu dia renderem mais. Tchau e até o próximo vídeo.